Fala crente, shalom! Olha só, a Daniela Lima, esta jornalista, ela está falando de algo que inclusive está registrado no livro de Marcos, capítulo 13, do verso 9, né? Ali a partir do verso 9, que vai registrar algo interessante. Preste atenção, é o Reino de Deus em Debate. Muito prazer, para você que ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Alvarenga, pastor Rodrigo, e desde já eu quero aqui o seu comentário, o que você pensa acerca de tudo isso. Afinal de contas, se você professa a fé cristã, preste atenção no que a Daniela Lima vai falar, e eu vou ler um trecho da palavra de Deus para você, que profecia está se cumprindo na boca do ímpio. Tem muito crente dando bobeira, tem muito crente desacreditando a palavra de Deus, mas a palavra da profecia está se cumprindo na boca do ímpio. Vamos ouvir aqui, ó. Serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Trechos que falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa, né? E ao que feminismo. Fala ali, por exemplo, tem trecho da Bíblia que relativiza o assassinato de escravos. Eu li para você, está em Êxodo o trecho, né? Então, nada o que está se pedindo ali não é que não se fale, é que você não possa dizer na rede aquilo que você não pode dizer na rua. Porque a gente está vendo e apoiando a prisão de racista, de misógino. E é esse tipo de discurso que traveste de defesa da cristandade, né, o direito para que bandido faça propaganda de atentado emocional, assédio moral, de pedofilia, gente, de automutilação, né, que prolifera e que é protegido pelas redes que ganham dinheiro com isso. De todo modo, a pressão das Big Techs e a ação dos evangélicos, que vai ganhar, segundo a Renata traz aí, logo mais como você viu no Abre, né? Trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Vamos focar aqui porque essa menina tá tão paranoica e parece que, né, sei lá o que ela bebeu, o que ela comeu lá no camarim do jornalismo, que ela faz uma salada, ela faz uma mistureba. Aliás, isso é típico do pensamento esquerdista e satanista, né? Um pensamento completamente contrário àquilo que a palavra de Deus tem. Eles não têm argumento nenhum para debater a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, e pinçam, né, trechos da palavra de Deus, porque o Velho Testamento relativizando isso, relativizando aquilo, mas na verdade não tem nada disso. Há um grande interesse de uma agenda mundial, tá? É importante você entender isso. Há uma agenda mundial que sim, né, quer colocar em cana pastores, pregadores, evangelistas, e há uma sequência, tá, de uma reforma constitucional que pode acontecer no Brasil a partir de agora, que o Brasil está sendo liderado, né, por um político de esquerda, inclusive extremamente irado, né, contra as questões aí da nossa fé. E a CNN Brasil, os jornalistas já estão trazendo, né, os bastidores de uma nova agenda, de uma nova ordem mundial que pode acontecer no Brasil a qualquer momento. Veja como que ela fala com muita intensidade, né? Ela dizendo o seguinte, que trechos da Bíblia podem e serão, né, ao que depender de projetos que estão surgindo aí na gaveta por esse movimento fascista. Esse é o grande detalhe, que esse movimento LGBTQIA+, e agora tem mais um P aí, o movimento inquisitório, movimento que não está lutando por direitos, não. Na verdade, eles são voz, eles são representantes, integrantes de um movimento político, antibíblico, antissacerdotal, e o espírito do anticristo já agindo na terra através dessa turma. Eles não querem direitos, na verdade eles querem criminalizar quem não concorda com eles. Ok? Nós não somos obrigados a concordar com práticas que a palavra de Deus diz que são práticas
pecaminosas. Na verdade, mas é isso que eles não querem. Eles não querem que nós venhamos a pregar contra a agenda que está se instalando no mundo. Marcos capítulo 13, verso 9 vai dizer o seguinte: mas olhai por vós mesmos, okay? Ou seja, vigiai, fiquem atentos, olhem ao vosso redor, tomem cuidado, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante, que a Bíblia fala, presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho, ou seja, nos pegarão como exemplo, e sereis odiado por todo amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Olha, é só para quem não quer enxergar. Nós estamos caminhando para o fim. Eu separei aqui, né, deixei aí essa jornalista falar aí, né, parece que ela tomou... Sabe, você já viu quando o pessoal compra aquele pó de Guaraná, né, e toma pó de Guaraná para ficar mais assim agitadão, energético natural? Acho que essa daí, antes de gravar isso aqui, tomou pó de Guaraná com energético, porque ela nem respira. Como ela não respira, ela não raciocina o que ela fala. Então ela faz uma salada aqui, mas o cerne dessa reportagem é exatamente esta daqui. Falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa, né? E nem sabe do que ela está falando, não faz a mínima ideia do que é submissão bíblica. Não vou entrar nesse mérito com essa moça aí. Mas a verdade é que a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, os filhos de Deus seriam perseguidos e odiados. Algumas leis, tá, de uma pauta de pastores progressistas, igrejas progressistas, evangélicos progressistas e liberais, cristãos liberais, não é? Uma reforma inquisitória contra a igreja brasileira pode começar a acontecer a partir de agora. Primeiro porque você vê aí, né, como que de maneira extremamente agressiva, né, o jornalismo militante de esquerda no Brasil, né, os pensadores intelectuais de esquerda no Brasil já estão pedindo para que isso acelere. Eles comemoram isso. Eles querem censurar trechos da Bíblia, eles querem censurar a pregação do Evangelho no Brasil, que eu já disse aqui em alguns vídeos nossos aqui, que a Bíblia é a última trincheira da batalha neste planeta. É a Bíblia, meu irmão. Tá? Esse movimento esquerdista, e olha que eu não estou falando de política aqui não, estou falando de um espírito anticristo, né? De uma pauta. Quando eu falo esquerdista é para você identificar, por exemplo, essa turma do poder. Quem são eles? Esse conglomerado aí de partidos políticos esquerdistas, seus satélites, tanto na América Latina e em todo o mundo, eles têm uma cartilha. Por exemplo, no Brasil, só para você ter uma ideia, né? Será proibido fazer cultos ou evangelismo na rua. Isso é uma proposta de reforma constitucional da esquerda. Outra, cultos somente com portas fechadas, ou seja, reforma constitucional. A igreja não poderá mais ficar de porta aberta caso, né, essa nova proposta de reforma constitucional venha aparecer. Olha a agitação aqui da menina aqui, né? E eles querem muito isso. Tá? É o que ela falou, que você não pode dizer nas redes sociais, você não vai poder mais dizer na rua. Quanto mais evangelizar na rua, né? As igrejas serão obrigadas a pagar impostos sobre dízimos, ofertas e contribuição. É uma maneira de sufocar o crescimento do evangelho, porque o dízimo ele só tem uma finalidade: trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Não é assim? O dízimo só tem um propósito. O ministério de Cristo foi sustentado por dízimo e oferta. Todo profeta que passou na terra, qualquer profeta na Bíblia que você vê, ele foi sustentado por dízimos e ofertas. Você vai ver passagens
do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Dando lição em determinadas igrejas e dizendo, olha, se não fossem, né, os meus irmãos da outra igreja, que inclusive são muito mais simples do que você, não me recordo agora a passagem, se você lembrar, coloca para mim aqui nos comentários, são mais simples do que vocês, têm menos do que vocês, mas são muito mais generosos. Vocês são uma igreja rica e nunca me ajudaram com nada. Então, todas as vezes que se perde a finalidade do dízimo e da oferta, por qualquer motivo, quando há desvio, quando pastor malandro rouba o dinheiro da igreja, ou quando o povo começa a destinar dízimo em forma de caridade, quando o dízimo perde a sua função, a igreja deixa de avançar. E uma das formas de fazer isso através de lei é taxar dízimo, ofertas e contribuições. Também é uma reforma constitucional. Programas evangélicos na televisão, apenas uma hora por dia. Olha só vocês, eles vão proibir, né, os programas de TV, ou seja, o espaço vai ficar ainda mais caro, ainda mais disputado e ainda mais escasso. É uma forma de atrapalhar a pregação do evangelho. Pastor só poderá fazer programa na televisão se tiver faculdade de jornalismo. Ó, vai vendo. Se considerado crime, será considerado crime pregar sobre espiritismo, feitiçaria e idolatria e também vincular, né, mensagens no rádio, na televisão, jornais e internet sobre essas práticas contrárias à palavra de Deus. Ou seja, não pode mais pregar sobre a questão da idolatria, feitiçaria, né, a prática de obras de feitiçaria da maldade. Pastores que pregarem sobre dízimo e oferta, dependendo do número de reclamação, serão presos. Preste atenção, gente. Isso aqui são propostas que tramitam no Congresso, são sugestões de deputados, senadores de esquerda no Congresso Nacional. Pastores que forem presos por pregar sobre práticas condenadas pela Bíblia Sagrada, como por exemplo homossexualismo, idolatria e espiritismo, não terão direito a se defender por meio de ação judicial. Ou seja, não vai ter nem direito a acesso aos autos, né? Vai assim, ó, foi indiciado, já é condenado direto, não tem nem defesa. Isso, na verdade, não vai ser difícil de acontecer, não. Parece que já está acontecendo isso lá em Brasília, né? As mais de 1.600 pessoas, por exemplo, que foram presas naquele fatídico dia do dia 8 de janeiro, por exemplo, independentemente quem está certo, quem está errado, não importa. Há uma questão jurídica dizendo que até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, mas ninguém consegue provar nada porque já não estão tendo acesso aos autos. Estão sendo condenados no coletivo. Então, só para você ter uma ideia, não é difícil acontecer isso não. É muito fácil para a justiça fazer isso. Ainda mais se ela tiver alguns embasamentozinhos de PLs, né, projetos de lei, emenda constitucionais, reforma constitucional. Já era, meu irmão. O negócio pode ficar tenso para a igreja. Outra coisa, igrejas que não realizarem casamento de homem com homem ou mulher com mulher estarão fazendo discriminação e poderão ser multadas e os pastores processados. Querem que o Dia do Orgulho Gay seja oficializado em todas as cidades brasileiras. Reforma constitucional, mudança no texto da Constituição que garantem a liberdade de cultos. Se aprovadas, fica proibido culto fora das igrejas, evangelismo nas ruas, cultos religiosos só com portas fechadas e por aí vai. Então aqui eu poderia citar vários projetos aqui e eu vou falar mais sobre isso aqui no canal, por isso eu já quero pedir para que você deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Projeto número 4.720/03 altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, né? Projeto número 3.331/04 altera o artigo 12 da lei de número 9.250/95 que trata da legalização do imposto de renda das pessoas físicas.
sem... e aqui segue, né? Mas tudo isso aqui tem a ver com a questão, é uma lei bastante complexa, eu vou até colocar para você aqui na tela. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu quero fazer um vídeo específico só para isso. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui vai falar da questão de impostos, né? E tributos em relação à igreja. Ó, projeto de lei, por exemplo, que proíbe vinculação de programas do teor que seja considerado preconceito religioso, ou seja, um conteúdo desse, por exemplo, que eu estou gravando aqui para você aqui no YouTube. Por exemplo, se um projeto de lei desse, o 1154/03, tivesse sido aprovado, né? E que está lá ainda, eles não desistem não. Eles vão, sabe, eles viram e mexem, eles colocam isso na bancada. Por que não passa? Porque nós ainda temos um número considerável, né, de representantes que, com todos os seus defeitos, com toda a contrariedade de pessoas que acreditam, porque igreja não é lugar de falar de política, que igreja não é lugar de conscientização política, não sei o quê, sabe? É esse tipo de balela, de assunto furado, de papo furado, que graças a Deus a maioria do povo de Deus inteligente não cai nisso, porque eu vou falar, se não tivéssemos lá uma bancada evangélica, pessoas compromissadas com a palavra de Deus, homens e mulheres, que independentemente de serem evangélicos, mas que são cristãos, que defendessem a causa do evangelho no Brasil, provavelmente muitas dessas leis teriam passado e hoje não estaríamos aqui. Então tá aqui a Danizinha que tá um perigo, né? Dizendo que ela é a mulher, que o século XXI chegou, que esse negócio de que existem muitos versículos da Bíblia que sim, tem que ser criminalizado, por isso, por aquilo. Nós chegamos, gente. Isso não é coisa do futuro mais não, né? Você que é filho de crente aí das antigas, a minha esposa, por exemplo, que nasceu no lar cristão, ela diz que lembra da minha sogra, a mãe dela, dizendo, chegará um tempo que a Bíblia será criminalizada. Chegará um tempo que não poderemos pregar com liberdade neste país, porque a Bíblia diz que seremos odiados e perseguidos e tal. Pois é, querido, o tempo chegou. Converta-se, volte-se para Jesus. Jesus está voltando. Isto é sinal do final dos tempos. Aproveite, pregue enquanto você pode pregar, evangelize enquanto você pode evangelizar, porque sim, o negócio está estreitando no Brasil. Compartilha, comenta, dê o seu like, é extremamente importante, tá? Inscreva-se no canal, porque nós vamos continuar falando sobre isso aqui no Fala Crente. É o reino de Deus em debate. Deus abençoe a sua vida, graça e paz, que o Senhor Jesus tenha misericórdia da nação brasileira.